Bom, em primeiro lugar é um desafio bem grande, né? Pelo fato de eu ser uma mulher também, então eu acho que é um momento bem único do país também, que a gente tem uma presidenta e agora os empresários também fizeram esse voto de confiança para mim ser presidente. E eu gostaria de focar dentro do trabalho que já havia sendo feito, né, pelo nosso também presidente, o Ivo Lombardi, né? E as expectativas é de novo qualificar a mão de obra, né? Fazer um estreitamento maior com várias associações, entidades, né? Eu acho que esse intercâmbio a gente tem que ter, só contribui para o nosso fortalecimento, né? E também ser voz ativa nas confederações, na Federação da Indústria de Santa Catarina, na Fiesc, né? E outros órgãos que for necessário, sempre levando o que o grupo, né? Falando em nome do sindicato mesmo. Você falou em parcerias, em cursos de qualificação, e uma parceria que o Sindivest tem é com a própria AMP. Que tipo de parceria dá para desenvolver ainda, além dessa questão da qualificação? O que vocês pretendem desenvolver? Principalmente parceria com a AMP, já que é uma grande parceira dos próprios empresários do ramo vestuarista. Bom, nós temos já há 5 anos, nós já tínhamos formatado um curso de qualificação específico para costureiras, que é onde nós temos na área do vestuário, onde a gente mais tem problemas, né, nessa qualificação da mão de obra. Primeiro, porque nós temos costureiras já, digamos assim, com uma faixa etária média, e nós estamos percebendo que as novas não estão vindo, né? Não tem mais aquela geração que passa para a geração. Então, nós, há 5 anos que a gente havia já trabalhando, foi formado mais de 800 costureiras, né? E em 2012 fizemos uma parceria com o Senac, que administra muito bem, que dá aos professores o mecânico, com a AMP, que foi na própria local da AMP, né? Foi lá que está sendo ministrado os cursos de costureiras, nós e o Sindicato dos Trabalhadores, né? Então, a tendência, a gente fortaleceu, eu já chamei aqui a coordenadora do Senac recentemente, também acho que preciso conversar um pouco mais campo para a gente até ampliar isso, porque é onde a gente mais sente necessidade, né, da costura. Inclusive, esse projeto agora de 2012, que foi lançado pela outra gestão, que com certeza eu vou dar continuidade, se chama Costurando Está na Moda, né, que foi um projeto com os 2 sindicatos, né, o Sindicato dos Trabalhadores e o Patronal, como eu falei, a AMP, né, como parceira também, e principalmente o Senac, que nos dá toda a estrutura física e de conteúdo, né, do programa. E com relação ao Sindicato dos Trabalhadores, o Sindivest, alguma mudança na relação? Vai continuar do mesmo jeito? Até porque uma negociação salarial acabou de ser feita, né? Nós acabamos de fazer a negociação salarial, como você falou. É claro que sempre vai haver os conflitos, mas a gente tem que sempre pensar que são imposições ou construtivas, né? Então, cada um vai puxar, digamos assim, né, para o seu lado, né? Nós, como industriais, como empresários, nós temos um problema muito sério da evasão de produtos asiáticos, né? Então, é evidente, houve uma desindustrialização, também é evidente. Então, claro que sempre vai haver conflitos nesse sentido, né? Os trabalhadores querem um percentual, nós propomos outro, sempre dentro de uma realidade. Mas eu acho que mudou muito a relação entre esses 2 sindicatos há muito tempo. Acho que existe uma parceria muito boa, porque os 2 veem que a gente tem que contribuir como um todo com a mão de obra qualificada, como eu falei, por isso que a gente tem essa parceria, e com certeza nós vamos estar sempre abertos, mas na hora que tiver que brigar, nós vamos brigar no bom sentido. E você falou, né, no caso dos produtos asiáticos que estão invadindo o comércio brasileiro, principalmente da China. O que fazer para se combater esse tipo de prática, até porque as tendências dizem, o próprio FMI diz que a China vai ser a maior economia do mundo daqui a alguns anos. Como se combater essa invasão desses produtos, já que está tão forte? Eu acredito que nós vamos ter que assumir que vai existir isso como concorrência sempre, né? Eu acredito nisso porque não tem volta, né? Já entrou no texto, se não for no texto, entrou na alimentação, entrou no carro. Então, é claro que a gente vai se fortalecer para tentar barrar algumas coisas, mas o ideal, nós como empresas, é que a gente protegesse um pouco mais a indústria brasileira no sentido de baixar a carga tributária. Eu acho que é o grande caminho, porque muitas vezes a gente achata o trabalhador, achata o empresário, né, para combater um asiático, que o preço assim é irrisório perto do nosso, mas a nossa carga tributária é muito alta. Às vezes chega a 40%, 45% e é real, é muito real.
O ambiente da indústria, às vezes, é muito difícil a gente progredir de tanta carga tributária e de tantos tributos novos que vêm de uma velocidade incrível. Então, eu acredito que isso é o principal, a bandeira que a gente tem que evoluir nesse sentido, assim, de tentar ser mais competitivos, baixar essa carga tributária para a gente... Porque o brasileiro é muito criativo. Em contrapartida, é óbvio que a gente pode se movimentar com vários meandros assim para tentar evitar essa evasão que está acontecendo, né? Essa entrada de produtos asiáticos, principalmente o têxtil, né? É óbvio que a gente tem que trancar barreiras, mas se você pensar, por exemplo, na indústria de alimentos, Chapecó exporta, manda para a China alguns milhões e milhões de dólares da carne da ave, do porco, né? Aí você boicota a entrada do têxtil, daqui a pouco lá eles boicotam a alimentação. Então tem uma balança aí muito sutil que é difícil a gente trabalhar nela, né? Então essa visão macro a gente tem que ter um pouco para entender que a gente também tem que brigar aqui internamente e para ser mais competitivo, ser mais criativo, ter mais design, para entender que a gente tem que combater o mundo asiático de outro jeito.